Mas nós vamos conversar sobre um tema que é importantíssimo para a nossa vida, para a vida do cristão, para aquele que quer de verdade experimentar aquela vida plena, a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu para nós e conquistou para nós na cruz. E nós vamos começar lendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Todo mundo que lê essa história de José, ou ouve mensagens sobre José, tem uma identificação com José. Quantas pessoas eu já ouvi falar: a história de José é a minha história com José? Sabe por quê? Sabe por que todos nós nos identificamos com José? Porque o sofrimento, a dor, é uma experiência comum a todos os seres humanos. Não tem um ser humano que não já tenha experimentado, ou que não esteja experimentando, ou que vai experimentar ainda dor e sofrimento. O sofrimento faz parte da experiência humana. E é por conta disso que a gente se identifica com a história de José. E choramos a história de José. Gente, o ser humano mais perfeito que já andou aqui na face da terra, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é chamado na Bíblia de homem de dores, experimentado no sofrimento. Olha o que diz, é uma passagem conhecida, mas vamos ler em Isaías, no capítulo 53, versículo 2 a 4. Olha o que diz. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Gente, olha a descrição do nosso Salvador, do Deus feito homem. Diz que ele não tinha aparência nem formosura. Não tinha aparência, não tinha nada que atraísse. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que Jesus era feio. Às vezes, nos filmes de Jesus, bota aquele galã de olhos azuis, cabelo louro. Não tem nada a ver. Jesus era feio. Gente, eu não sei quantos aqui tiveram uma experiência, quando criança, de ter chamado de feia ou de feio. Eu ouvi agora recente a história de uma mulher que ela contando que a mãe dela dizia assim para ela: graças a Deus que você é inteligente, porque você é muito feia. Ninguém nunca vai querer você. Que bom que você, pelo menos, é inteligente. Ela cresceu ouvindo isso. E tem gente que cresceu ouvindo coisas piores. E acreditou naquela mentira. Eu vi a foto dela quando ela era jovem criança. E era uma jovem muito bonita, mas ela cresceu acreditando que ela era feia, que não tinha nada que atraísse, que pelo menos ela era inteligente. Eu não sei quantos aqui têm uma história assim semelhante, que ouviu desde pequeno de que era feio, de que não prestava. Jesus experimentou isso. O próprio Espírito Santo disse que ele era feio.
E não somente feio, diz aqui que ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador, ele experimentou rejeição. Um livro que hoje está sendo assim muito lido, porque também todo mundo se identifica, é o livro da Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição. Eu sei que muita gente já leu, eu já li. E quantos já leram? Se identificando em si, raiz de rejeição. Aliás, Ney acaba de contar aqui sua própria história, e falando da rejeição que sofreu no ventre, e como essa raiz de rejeição atrapalhou ele até muito recente. E quantos aqui sabem que foram rejeitados, sofrem ainda dor de rejeição, sofrem ainda a consequência dessa dor, e não sabem direito o que fazer com ela. Saiba que o Senhor Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Ele sabe o que é dor da rejeição. Ainda diz mais, né? Gente, na nova versão transformadora, tem o versículo que diz assim, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Na nova versão transformadora, ele traduz assim, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Talvez alguns aqui tenham experimentado um profundo sofrimento. Isso não é uma coisa estranha. O Senhor Jesus experimentou o sofrimento mais profundo. E não existe ninguém na face da terra que tenha sofrido mais do que ele. Né? Não se compara o sofrimento dele com o sofrimento, com o nosso sofrimento. Né? Ele foi oprimido, diz aqui, né? Ferido de Deus e oprimido. Quantas opressões também sofremos, ou no passado, ou agora no presente, ou ainda vamos sofrer essas opressões. Mas, gente, olha o que Pedro nos ensina em primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 1. Olha o que Pedro diz. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo rompeu com o pecado. Olha, se Cristo sofreu corporalmente, olha o que o Espírito Santo nos diz, se arme desse pensamento. Significa que se o sofrimento faz parte da sua vida também, se prepare para sofrer. Esteja preparado, se armar, esteja preparado para sofrer, para responder ao sofrimento. Se Cristo sofreu, quanto mais nós, que nós seguimos as pisadas do nosso Mestre. Olha, gente, a dor é a consequência de estarmos vivos. Quem não sente dor, quem perdeu a sensibilidade, está morto. Aliás, um dos protocolos para declarar, um dos procedimentos para declarar a morte cerebral é a perda da sensibilidade, a ausência de dor. Quem não sente dor está morto. Tem pessoas que acham que não deveriam sofrer, que não quer sentir dor. Só que se eu não quero sofrer, se eu não quero sentir dor, eu também não sentirei prazer e alegria. Porque uma vez que eu queira ficar insensível ao sofrimento, também estarei insensível às coisas boas da vida. Não saberei experimentar, ter prazer, porque isso faz parte da nossa sensibilidade, a dor e o prazer. Então, a dor é o preço que a gente paga por estar vivo. É o preço... Gente, em Marcos, somente o Evangelho de Marcos que conta essa passagem, quando Jesus ia ser crucificado, estava no caminho para ser crucificado. Marcos, no capítulo 15, versículo 23, diz assim, e lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Você sabe o que significava esse vinho com mirra? Era ele funcionava como um anestésico. Ele ia deixar Jesus um pouco entorpecido. Eles ofereciam isso àqueles que eram condenados à morte, àqueles que iam ser crucificados. Era oferecido vinho e mirra para que eles não sentissem, ficassem um pouco entorpecidos, que nem assim quando se embriaga, né, que não sente a dor. Era algo para dar para que Jesus não sentisse tanta dor. E olha o que o Espírito Santo nos revela, que ele não bebeu. Ele
ele disse, eu porventura não beberei o cálice que o Pai preparou para mim? Ele queria estar muito consciente, lúcido e presente naquele sofrimento inevitável. Porque ele tinha dito para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se fosse possível Jesus não viver aquele sofrimento, aquele cálice teria passado dele. Mas não era possível. Ele teria que beber todo o cálice. Por isso, ele queria estar ali completamente consciente, entendendo e vivendo, experimentando cada momento da cruz. Por isso que ele recusou beber aquele anestésico, para que diminuísse a sua dor e deixasse ele um pouco entorpecido. E o que eu quero trazer para a gente hoje aqui é que o fato de sermos cristãos, isso não nos impede de sofrer. Aliás, gente, o pensamento de que sofrimento é algo estranho à vida do cristão, que não deveria acontecer, que a gente não deveria sofrer, isso nos faz sofrer duplamente. Faz com que a gente sofra o sofrimento inevitável, o sofrimento que a gente não espera, que vamos passar, e ainda sofremos por não aceitarmos e nos rebelarmos e resistirmos e questionarmos a Deus. Como é que pode, Senhor? Como é que isso pode acontecer comigo? Como é que isso pode ter acontecido comigo? E o sofrimento é duplo. Sofre duas vezes pelo fato de não aceitar o sofrimento como parte da vida, como preço de estarmos completamente vivos e conscientes da nossa estrutura humana, da nossa capacidade humana. Sabe, gente, nós somos uma geração enfraquecida. Nós somos uma geração que foi tirada de nós a força do enfrentamento, do sofrimento e da dor. Quando eu olho as histórias do Antigo Testamento, as histórias de guerra, a maneira como eles iriam lutar. Gente, eu fico assim, aqueles valentes de Davi. Davi tinha um homem que lutou contra 800 homens. Você já pensou? Aqui tem quantos? 120? Agora, imagina, 800 contra 1. E aquele homem foi corajoso o suficiente para matar 800 homens, ele sozinho. Tem uma passagem que quando Israel foi lutar contra os filisteus, e os filisteus ficaram muito apavorados. Imagina, filisteus, não era o povo de Deus. E essa passagem também sempre me chamou a atenção, porque os filisteus, quando o povo de Israel estava tão apavorado, eles pegaram uma arca, isso está contado em Samuel, no capítulo 4, 1 Samuel, eles levaram a arca, achando que levar a arca para o meio da guerra, que Deus ia lutar por eles e eles iriam vencer. Quando os filisteus viram a arca, eles ficaram apavorados e disseram, coragem, homens, os deuses desceram para lutar contra nós, sejam homens corajosos, vamos lutar e vencer. E sabe o que aconteceu? Os filisteus derrotaram o povo de Israel e a arca de Deus foi tomada. Onde aqueles homens encontraram coragem e força para lutar? Era uma civilização experimentada na guerra. Enfrentavam a morte. Isso a gente vê em filmes, né? Aqueles homens gladiadores que iam, ele que lutava. Né? Antigamente, as pessoas enfrentavam a dor, não tinha anestesia. Hoje, gente, nossa geração, que é chamada de mimimi, né? Que quer fugir da dor, qualquer coisa, a gente está tomando um analgésico, quer tomar um anestésico, quer fugir, quer tomar um ansiolítico, quer um remedinho para diminuir a culpa, para diminuir o sofrimento. Não queremos sentir, não sentimos mais. Enfraquecemos. Antigamente, as pessoas enfrentavam orfandade real. Pais que iam para a guerra e que morriam, ficavam órfãos. Mães que morriam
no parto, a criança nascia sem pai e sem mãe, não era por rejeição, por abandono. Hoje são órfãos de pais vivos. Estou falando órfãos de pais mortos. A morte inevitável acabou, não vai voltar nunca mais, não tem mais esperança. E eles enfrentavam tudo isso, lutavam e eram fortes. Né? E foi tirado de nós essa força, essa capacidade de lutar. E ficamos fracos, né? Dependendo de medicação, de anestésico. Eu vi uma história de uma mulher que ela contou, ela foi no início do século XX, 1940, que ela fez uma cirurgia de estrabismo sem anestesia. Gente, eu fiquei imaginando o que era aquilo. Então, várias pessoas segurando a criança e operando o olho. Uma cirurgia de estrabismo sem anestesia, porque não tinha. Ela, naquela época, até que já tinha. Ela disse que aquele médico operava sem anestesia e os pais toparam e levaram ela para operar sem anestesia. Quer dizer, enfrentavam mesmo a dor, enfrentavam mesmo o sofrimento. Mas, gente, existem... hoje, né, a nossa geração que não quer enfrentar essa dor, que, na verdade, quer fugir da dor. Mas existem sofrimentos que são inevitáveis. Não tem como fugir deles. Por exemplo, a perda de um ente querido, né? A perda de um pai, de uma mãe, a perda de um cônjuge, a perda de um filho. Não tem como fugir de um sofrimento como esse. A perda da saúde, né? Quem já ficou seriamente enfermo, sabe o sofrimento, e às vezes até tratamentos que são extremamente dolorosos para tratar aquela enfermidade, um procedimento cirúrgico que causa sofrimento. É um sofrimento inevitável. Né? As próprias dores da velhice. Eu estou com minha sogra lá, que vai completar 83 anos, e todos os dias ela me queixa somente de dor, tadinha. É inevitável. É a cabeça que dói, é o joelho que dói, é a barriga que dói, não sei o que dói. Está viva, vai doer. As dores inevitáveis, né? Perda de relacionamentos que rompem, né? Crianças que perdem um pai ou a mãe por conta de um divórcio, né? É um sofrimento inevitável. Então, como viver, como enfrentar, o que aprender com esses sofrimentos inevitáveis? Gente, o sofrimento ele tem um propósito. Não é buscarmos o sofrimento. Buscar sofrimento é masoquismo. Eu estou falando de, se você pudesse se livrar do sofrimento, enfrentar e resolver, amém. Mas tem os que não têm jeito. Eu estou falando desses inevitáveis. E eles têm algo para nos ensinar, sim. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse sofrimento, com o que aprendemos com o sofrimento. Eu trouxe 4 pontinhos, nós não vamos demorar, mas eu trouxe 4 pontos com que nós aprendemos com o sofrimento. Primeiro, gente, antes ainda de eu falar dos 4 pontos, eu ainda quero ler um versículo aqui de Pedro. Olha o que Pedro disse em 1 Pedro 4, 12, 13 e 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Sofrimento não é algo estranho que acontece em nossa vida. Ele é inevitável. Passaremos por ele, sim. É um negócio estranho, uma tentação. Faz parte da experiência da vida humana. E o que é que a gente pode aprender com isso? Primeiro, uma coisa que o sofrimento nos ensina é que nós não temos controle sobre as nossas vidas. Mas conhecemos um que tem tudo sob seu controle.
Nós não controlamos nada, mas temos um Deus que tem tudo sob o controle dele. E a história de José nos mostra isso. Aqueles irmãos planejaram mal contra José. Aqueles irmãos jogaram José numa cova. Aqueles irmãos venderam José como escravo para o Egito. No Egito, na casa de Potifar, ele é acusado injustamente de assédio pela mulher de Potifar. Vai preso injustamente. Mas, gente, uma coisa que está ali e escrita, e reescrita, e reafirmada, era que Deus era com ele. Que Deus era com ele. Deus conduziu aquela trajetória de sofrimento. Deus estava ali sustentando a mão de José e não deixou José, hora nenhuma, abandonado. E José manteve a sua integridade, o seu temor a Deus, porque a graça de Deus estava sobre a vida daquele homem. Ele contou com a ajuda de Deus. Ele sabia que Deus... Sabe por que ele sabia que Deus estava com ele? Porque ele colocou, quando ele foi nomeado governador do Egito, o faraó deu para ele uma esposa e ele teve 2 filhos. Quem sabe o nome dos 2 filhos de José? Manassés e Efraim. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento, da minha aflição. Ele colocou Deus em ambas as situações. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e da casa de meu pai. E Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, ou na terra do meu sofrimento. Gente, quando ele disse que bota Manassés, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. Será que José tinha esquecido o sofrimento da casa do pai? O que é que vocês acham? Não, impossível. Impossível esquecer. Não tem esse negócio de, ficou no passado, eu esqueci. Se você só esquece se você tiver um problema de memória, né? Tiver um Alzheimer, né? Bateu a cabeça e esqueceu. Não tem. Então, o que José estava querendo dizer quando colocou o nome do filho? Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai. E Deus me fez crescer, prosperar na terra do meu sofrimento. Ele estava dizendo, Deus esteve comigo, e Deus me ajudou a superar, e eu estou olhando para frente, e eu vou caminhar na confiança em Deus. Ele não ficou parado na dor, no sofrimento, na injustiça, na amargura. Ele disse, Deus me fez esquecer, com Deus eu supero e avanço, porque não tinha como esquecer. Tanto que, quando ele encontrou os irmãos no Egito, aquela história belíssima, quando ele se dá a conhecer os irmãos, José chorou com tanta intensidade, um choro guardado de tantos anos, que diz que na casa de Faraó se ouvia o choro de José. Eu não sei quantos aqui já experimentaram esse pranto que vem de dentro com força por conta de uma dor liberada e que você não controla nem a intensidade desse choro. Eu já experimentei isso. Esse pranto que solta, que liberta. Sabe, foi o que aconteceu com José. Estava ali o sofrimento, mas ele não ficou paralisado na dor, não ficou parado na amargura ou pensando na injustiça dos irmãos. Não, ele caminhou, prosperou, foi para frente, agiu, serviu, governou com sabedoria, porque ele disse, foi Deus quem me ajudou, é Deus quem está comigo. Ele sabia que Deus estava com ele todo o tempo. E é uma outra coisa que o sofrimento nos ensina, é que Deus está conosco. Deus está conosco. Gente, é uma experiência de presença de Deus na dor e no sofrimento, que não tem uma outra experiência que possa se comparar. Eu vou falar, no livro de Atos, tem um capítulo 20, que é o discurso de Paulo para os presbíteros de Éfeso. Gente, é um dos discursos mais lindos da Bíblia. Eu sou apaixonada por esse discurso de Paulo. E Paulo diz uma coisa para aqueles presbíteros. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Atos 20, aqui. Ele diz assim, Atos 20, 22 a 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades
O Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, mas nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo dizia para Paulo, sabe o que te espera na próxima cidade? Sofrimento e prisão. Mas Paulo não ficava parado com medo. Não vou. Não vou não, Jesus. Mais sofrimento, não. Não, ele ia. Ele disse, eu conto com a graça de Deus. Aliás, ele diz lá em Coríntios 12, né, que quando ele pede ao Senhor para que tire dele aquele espinho na carne, que algumas pessoas ficam perguntando, né, que esse espinho, o que é que Paulo tinha? Mas ele já tinha dito lá em Atos 20, prisões e sofrimentos me esperam. Ele disse, eu já sei que vai acontecer isso. Gente, já pensou quantas vezes Paulo foi apedrejado? Acho que uma. Açoitado algumas vezes. Gente, açoitado, apedrejado, levantado como morto. Pensaram que ele estava morto. Né? Prisão, preso com grilhões nos tornozelos. Gente, era muito sofrimento de Paulo. Era isso que a Espírito Santo dizia para ele. Acho que quando ele ia para outra cidade, Senhor, por favor, não. E o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse, então, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que sou forte. Então, gente, outra coisa que o sofrimento nos ensina é experimentar esta graça de Deus superabundante. Saber que não temos forças em nós mesmos para suportar, mas que a graça de Deus nos capacita e nos ajuda a viver bem cada experiência. Porque Paulo não desistia. José manteve a sua integridade, o seu temor e a sua confiança em Deus, porque ele experimentou a presença de Deus. Paulo experimentava a graça de Deus, e o sofrimento nos ensina isso. E outra coisa que o sofrimento nos ensina, sabe o que é? Eu botei aqui. É que o mundo jaz no maligno. Gente, nós vivemos no mundo mal, sim, nós vivemos no mundo mal. E o mal não é Deus. Existe o pecado da natureza humana, existem os homens maus, existem homens perversos, existem homens que maquinam a maldade, fazem maldade. Talvez você ou eu, no passado, tenhamos sido uma dessas pessoas, né? De falar dos outros, né? São maus. Às vezes somos nós que provocamos a maldade. Aliás, nós também provocamos a maldade. Não são só os outros que são maus. Nós somos maus. Jesus disse que vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Né? Nós somos maus. Mas eu não estou falando agora da maldade humana, mas de um poder maligno que age no mundo. Que Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Olha o que diz em 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha o que diz aqui, ó. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esse sofrimento aqui é causado por ação maligna. Olha o que diz Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, o mundo jaz no maligno. Então, mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a oração de Jesus foi assim, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. É isso que nós temos que orar, sim. Aliás, quando Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso, ele termina assim, livrai-nos do mal. O Senhor nos ensinou a orar para que sejamos livrados do mal. E eu peço a todos os dias, Senhor, livra-me do mal.
Porque o mundo está aí, o diabo está aí, e ele também causa sofrimento. Então, vamos pedir a Deus também esse livramento do mal. Então, queridos, entendendo que o sofrimento não é nada estranho, é uma coisa que faz parte da vida, é o preço que pagamos por estarmos vivos, mas ele nos ensina todas essas coisas. Uma outra coisa que ele nos ensina é colocar, o que ele faz é colocar a nossa fé em prova. Porque nessa hora é muito fácil dizer que eu tenho fé quando está tudo bem, né? Eu não preciso nem crer. Está tudo bem, está tudo indo bem, trabalho, família, saúde. Olha que pessoa de fé. Não, a fé não está sendo provada. Mas existe uma hora que a nossa fé é provada. E ela é provada nessas circunstâncias ruins, não nas circunstâncias boas. Está escrito aqui, em Pedro também. Pedro fala muito sobre isso, né? 1 Pedro 1, 6 e 7. Olha o que Pedro fala. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Entristecidos com todo tipo de provação, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Então, na hora do sofrimento e da dor, é que a nossa fé é colocada em prova, se ela é de verdade genuína. Porque o que queremos fazer? Se experimentamos o sofrimento passado, se estamos enfrentando o sofrimento presente, como é que eu vou colocar a minha fé em ação? Primeiro, se for uma questão de perdoar, vai ter que perdoar. Existem coisas que parecem, aos nossos olhos, imperdoáveis, não é verdade? Aliás, o que fizeram com Jesus na cruz foi imperdoável. Crucificaram o autor da vida. Mataram o autor da vida. Era imperdoável. Mas qual foi o ensino que Jesus nos deu ali, pendurado numa cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou o imperdoável. Então, nós somos chamados também a perdoar. Então, o nosso passado, se existe dor e sofrimento no passado, por algo ou por alguém que te feriu ou te machucou, a sua fé em ação, sabe o que é? Perdoar, soltar essa pessoa, liberar. Ney esteve aqui contando que teve que perdoar uma pessoa que nem sabe se está viva, mas que estava causando dano na vida dele até hoje, sem ele saber. E as pessoas nós precisamos perdoar em obediência à palavra de Deus, provando que a nossa fé é genuína. No perdão, provamos se a nossa fé é verdadeira e genuína. Outra coisa, seguir em frente, como José fez. José seguiu em frente confiando em Deus. Moisés também, né? Está escrito assim, caminhou como vendo o invisível. E Paulo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ficar paralisado na dor, no sofrimento, questionando Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a bondade humana, não é fé. Não é fé. Fé é avançar, apesar de todas estas coisas, olhar para o alvo, como vendo o invisível, fixando, como diz lá em Hebreus capítulo 12, né, os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Siga em frente, há um caminho preparado por Deus para você. Você não vai compreender a sua circunstância, talvez nunca compreenda, que o Senhor nunca vai te dar explicação daquilo que aconteceu com você. Algumas vezes Ele faz isso, a gente compreende
Outras vezes não compreendemos. E a gente não precisa compreender para confiar, para olhar para Ele, para andar em direção, para dar os passos que Ele quer que a gente dê na nossa vida. Confiar é nossa fé em ação. Confiar é nossa fé em ação. Andar a segunda milha, né? Orar, servir, não se vingar, né? Deixar com Deus, está escrito lá em Romanos, né? Nunca, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, ficar paralisado na amargura, na dor, no sofrimento, isso não é fé. Não está provando que a sua fé é verdadeira e genuína. Fé é deixar as coisas que para trás ficam resolvidas do jeito de Deus. Não é colocar debaixo do tapete, esconder, fazendo de conta que não aconteceu, mas resolvê-las, colocá-las na luz, enfrentá-las e liberá-las e continuar andando para frente, confiando na mão de Deus, do pastor perfeito que guia as nossas vidas e que guiará as nossas vidas até o fim. Amém? Tem uma frase que diz assim, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Não é o que te aconteceu, você diz assim, eu sou assim porque no passado. Não, você é assim porque você reage, é o que você faz com o que fizeram com você, é quem você é. Você não é produto das suas circunstâncias. Você é produto das suas decisões. Se você decide ficar preso, não soltar e não isso aqui, ó, é como chama, né? A moeda podre, né? A riqueza não solta essa pessoa. Isso é uma riqueza, uma moeda podre. Você vai ser uma pessoa amargurada, tadinho. Ele é assim porque ele sofreu muito no passado. Sabe, ele foi rejeitado quando era criança, e por isso que ele é assim, não confia em ninguém, não se relaciona com ninguém, completamente insensível. Decisão. Decidiu não liberar o passado, não perdoar e ficar na amargura. Não é fruto do que aconteceu, é fruto do que decidiu ser. Porque hoje você pode decidir, perdoar, liberar, soltar e ficar livre para seguir a Jesus, como fala lá, né? Com certos joelhos desconjuntados e faça veredas retas para os vossos pés, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 13. E trazer esse versículo que é tão conhecido e tão verdadeiro, e somente decorado e não experimentado, muitas vezes, pelos cristãos. Romanos 8, 28. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Você acredita nisso? Todas as coisas cooperam para o bem. É isso que está escrito? Eu já ouvi algumas pessoas, né, dizendo assim, pessoas que nem conhecem a Deus, mas também, né, isso aconteceu, mas tudo contribui para o bem. Não é isso que a Bíblia está dizendo, que tudo contribui para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem para aqueles que amam a Deus. Eu estou assim, a pessoa dizer, mas tudo é para o bem, tudo contribui para o bem. Nina. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, acredite que Deus é único, Ele pode transformar qualquer dor, sofrimento, angústia do passado em um bem na sua vida. E bem, gente, bem, sabe o que é? É a formação do caráter de Cristo em você. A gente pensa que bem, às vezes, é Deus vai transformar isso em, vai me dar uma viagem para o Alasca. Isso é porque tudo contribui para o bem. Não é isso, não. É o bem da minha alma, o bem do meu caráter. Hoje, nós vivemos esse início de ano um sofrimento inevitável. Eu tenho um irmão que é doente, e né, desde adolescente, que ele toma remédio, ele tem uma esquizofrenia, e estava controlado, ele toma remédio, autônomo, vai, faz suas compras, banco, psiquiatra, toma remédio,
exercício físico, alimentação, etc. Sempre foi autônomo. Mas ele adoeceu ano passado, no final do ano passado, ele teve uma chikungunya. E, a partir daí, o negócio desceu a ladeira e que a psiquiatra suspendeu o antipsicótico, porque ele estava muito impregnado, vamos suspender, e depois a gente introduz com outra medicação, de maneira mais suave, que não impregna tanto. Só que nesse manejo, nesse processo, ele começou a jogar o remédio fora. Eu aí dando remédio, acreditando que estava tomando, como ele sempre tomou, só que ele estava jogando fora. Todo dia via lá que tomou o remédio. E agora, no início do ano, ele surtou. Foi uma crise muito horrível, muito difícil, porque ele sofre, o sofrimento, ele agride a si próprio, sabe, gente? Ele nos agride assim, ele nunca foi violento, nunca agrediu ninguém fisicamente, mas ele agride a si. Foi muito difícil. E ele agora, essa semana, começou a medicação nova começou a funcionar, né, dando para ele a medicação, esperando para ver se engoliu de verdade, e muita resistência para tomar remédio. Mas o que é que... Gente, nesse período, nesses 20 dias, que foram muito difíceis, sabe o que... E orando por ele, e sabe o que o Espírito Santo me comunicou? Minha filha, não é você que está salvando seu irmão. É seu irmão quem está te salvando. Gente, eu tomei um susto. Porque até parece que eu estou sendo boazinha, benevolente, paciente. Não. Se eu estou passando por isso, é porque eu preciso, tem coisas em mim que precisam ser desenvolvidas e que só através dessas experiências, essa experiência vai se tornar num bem para mim. E bem é caráter. Sou eu que estou sendo salva. Eu pensei assim para o Senhor, Senhor, eu sou pior, entre aspas, tá? Pior do que ele, para ti. Eu dou muito mais trabalho para Deus. Eu dei muito mais trabalho para Deus. Meu irmão não tem nada para me dar hoje. Mas o que é que eu tenho para dar para Deus? O que é que você tem para dar para Deus? Nada. E como é que Deus age com você? Com amor, com bondade, misericórdia, compaixão, perdão, bênção, presença, graça, sem você merecer uma grama de nada disso. Então, Ele quer que a gente ame da maneira como Ele ama. Ele não tem nada para me dar. E o que é que Deus espera de mim? Amor, compaixão, bondade, misericórdia. Uma questão é entre eu e Deus, não é entre eu e meu irmão. Lembra daquele negócio? No cerne das coisas. Gente, é entre você e Deus. É entre eu e Deus. Eu vou responder a Deus da maneira como eu cuido dele. Não é entre eu e ele, é entre eu e Deus. Então, Deus está transformando isso em bem aqui, ó, caráter, coração, amor. Tem coisas que precisam ser formadas aqui, que só através dessa experiência poderia ser formada. Deus age, sim, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? E eu vou pedir agora que você feche os seus olhos. Vocês lembram do sofrimento de Jó? Como Jó sofreu? Tem gente que nem gosta de ler o livro de Jó por conta do sofrimento dele. E no final, no que resultou? Como Jó passou a conhecer a Deus, e disse para Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Deus quer se revelar a você, assim como se revelou a José na vida dele, assim como se revelou a Moisés, assim como se revelou a Paulo de uma maneira tão poderosa. Quanta graça na vida daquele homem e quanto sofrimento na vida daquele homem. Ele quer se revelar a você. Ele não quer que você desperdice nenhuma lágrima. Eu me lembro de um livro, quando eu era nova convertida, um título do livro era assim, não desperdice suas lágrimas.
E eu digo para você hoje, não desperdice suas lágrimas. Não desperdice suas lágrimas. O seu sofrimento, o que passou, o que talvez você vive hoje, é para o seu bem. Tem um propósito. Nesse tempo, faça o que Deus revelou na sua palavra. Se você precisa perdoar, perdoe. Hoje é o dia de você resolver esta questão do seu passado com esta pessoa. Para obedecer a Deus, para experimentar a graça, a presença, o poder dele na sua vida, como tantas histórias bíblicas e atuais nos mostram. Esse poder dele que ele quer manifestar a você. Mas você precisa soltar, você precisa perdoar. Você precisa perdoar, talvez a si mesmo, a si mesma. E você fica dizendo, como é que eu fiz isso? Como eu nunca vou me perdoar? Você vai perdoar você. Deus te perdoa, você não é maior do que Deus. Você vai se perdoar, vai se liberar. Vai usar de misericórdia para com você mesmo, para com você mesma. Ser compassivo com você mesmo. Ser compassiva com você mesma. Hoje você vai dar um sentido ao seu sofrimento. Deus quer agir através dele. Confie em Deus a sua vida. Confie em Deus a sua história. Viva tudo que Deus tem para você viver. Se hoje você resiste a uma dor, não sei que, fica se debatendo, sem aceitar, pelo fato de ser cristã, ou de ser cristão, de ser filho de Deus, e achar que está passando por isso porque Deus esqueceu de você, porque Deus não te ama, porque Deus é bom com todo mundo, menos com você. Abandone esse pensamento de mentira. Abandone, se entregue a Deus. Viva o que você precisa viver. Faça como Jesus. Não aceite vinho misturado com mirra para ficar entorpecido, para não sentir a dor. Resolva, enfrente. Busque ajuda. Queira conversar, expor. Você tem muitas pessoas que Deus colocou na sua vida. Na nossa comunidade tem muitos pastores, tem líderes. Você não, a partir de hoje, você não vai mais ficar parado nesta dor. O Espírito Santo te mostra que há um caminho. Há um caminho para você de liberdade, para viver a vida plena que Ele prometeu, que Ele conquistou, que Ele pagou o preço na cruz. Essa vida é para você também. Essa vida é para você também. Livre, independente do que você tenha vivido ou experimentado no passado. E nós vamos orar agora. Eu vou pedir a Niles para vir aqui também. Nós vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor hoje, de novo. De novo. Você vai entregar essa dor. E hoje, o Espírito Santo vai agir, sim, na sua vida. Eu vou pedir para a Niles orar. Mantenha seus olhos fechados e a mão no seu coração. Você que está em casa também, você que está acompanhando pela internet, pelo Facebook, o milagre acontece entre você e Deus e vem da parte de Deus para você.